Vamos fazer uma oração então, galera? Senhor, muito obrigado, Pai, por todos os louvores que foram cantados, Pai. Muito obrigado porque a gente entende que o Senhor é esse Deus que foi anunciado aqui, todo-poderoso, que fez todas as coisas, Pai, e tudo tão grandioso, e ao mesmo tempo o Senhor se fez pequeno como homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a nós foi revelada a sua glória, a gente viu a glória do Filho unigênito de Deus, a gente te louva por isso, Senhor, em nome de Jesus. Hoje a nossa vida é totalmente diferente, a gente não é mais contado como todos os outros são contados, agora nós somos teus filhos, podemos te chamar de Pai, Senhor, que privilégio, Pai. Nessa sexta-feira a gente te chama de Pai aqui nesse lugar que o Senhor falou aos nossos corações tantas vezes, Pai. A gente quer te agradecer, Pai, independente do que tenha sido a nossa semana, a gente quer te agradecer e te glorificar, independente do que tenha sido o resultado que a gente tenha recebido de prova, de Enem, de vestibular, a gente quer te glorificar, a gente quer dedicar o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Pai, a gente está diante da Tua palavra agora, fala mais uma vez ao nosso coração, é só isso que nos importa e nos interessa nesse momento, a gente quer ouvir a Tua própria voz, Senhor. Por favor, Pai, que o Seu Espírito Santo haja, que o Seu Espírito toque nos corações, que revele a Tua vontade, Pai. Faz assim, por favor, em nome de Jesus, amém. Essa semana saiu um resultado aí do Enem, eu acredito que muita gente aqui tenha feito essa prova, né? Alguns fazem a prova para testar, porque estão ainda no primeiro, segundo ano, outros fazem a prova realmente valendo, né? E aí, vale de repente o nosso futuro, vale, a carreira que você vai seguir, aquilo que você sonhou. Eu sei que teve gente aqui que fez essa prova, esperava um resultado muito bom. Teve gente que, quando abriu o resultado, então, quando conseguiu abrir o site lá, que é difícil de abrir na hora que sai a nota e tal, conseguiu ver uma nota que desejava ou que acredita que seja uma nota suficiente para passar. E tem uma galera que, de repente, se decepcionou com essa nota também. Como esse grupo é um grupo relativamente grande, com certeza a gente vai ter esses grupos aqui misturados, beleza? A galera que tirou uma nota muito maneira e está satisfeito e tal, e uma outra galera que tirou uma nota de repente baixa, criou uma expectativa em relação a essa prova. Se você não fez a prova, você vai fazer uma hora provavelmente. Acho difícil, assim, pelo perfil dos jovens da igreja, alguém perceber um futuro que seja fora da universidade, então provavelmente você vai fazer a prova do vestibular. Se você quiser, por exemplo, estragar o Natal da sua família, é só você chegar no Natal e dizer assim, não vou fazer o vestibular, acabou, não vou fazer Enem, acabou, não vou fazer mais nada. Só eu que achei graça. Cara, entende? Você vai estragar o Natal de todo mundo cria essa expectativa de que você faça uma prova, uma carreira tal, e tem uma galera que escolhe ainda assim, o que é muito difícil, beleza, para passar. Então, vai escolher justamente, não é isso? Medicina, e justamente a engenharia química, que é a mais concorrida, e vai escolher justamente a área de comunicação, que é bem difícil também, vai escolher direito. Então, assim, diante dessa concorrência toda e desse resultado que saiu essa semana, a gente pode ter reagido de diversas formas. O que eu queria apresentar para vocês assim? Eu vou ler um texto da Bíblia e eu acho que esse texto se aplica a isso tudo. Olha que maneiro, cara. A Bíblia foi escrita num tempo que não existia vestibular. Eu já falei essa parada aqui também, queria que você ficasse ligado nisso. Cara, não foi Deus que criou o vestibular, beleza? As pessoas criaram o vestibular. Então, assim, se você está com raiva do vestibular, você não está com raiva de Deus. Por quê? Às vezes, quando a gente se decepciona, a gente fica com raiva de Deus. A gente pensa assim, Deus, estudei pra caramba, agora saiu essa nota aí sai aquela nota horrível na redação, aí você fica completamente chateado e quer colocar a parada na conta de Deus. Cara, não foi Deus que fez o vestibular, foram os homens. Os homens fizeram o vestibular, e eu acho que o Enem quem fez mesmo foi Satanás. Isso é uma outra piada também. Da outra vez que eu contei, ninguém entendeu essa piada, o pessoal ficou assim. É uma brincadeira, beleza? Mas assim, os homens fizeram o Enem também, a prova muito concorrida. Então, se você receber um resultado negativo, cara, isso não está na conta de Deus. Está na conta, sim, do vestibular. E a gente vai ler esse texto aqui e vai ver o que isso tem a ver com tudo isso que eu falei. O texto é o seguinte, a gente vai abrir a carta aos Romanos,
Romanos 12, verso 2, beleza? Romanos 12, 2, abre aí. Romanos 12, 2. Novo Testamento aí, sexto livro deve ser do Novo Testamento. Romanos 12, verso 2. O título dessa mensagem é muito além do Enem. Se você não fez essa prova, você vai fazer, meu camarada. Você não vai escapar disso, não. Beleza? Tem gente que já fez, já passou. Eu, por exemplo, nunca fiz a prova do Enem, olha só. Sou tão velho, eu sou tão velho que eu não precisei fazer a prova do Enem. Acredita nisso? Você acredita? Sou mais velho que o Enem. Então, ó, Romanos 12, 2, diz assim, todo mundo achou? Quem, não tá com a Bíblia, vê do coleguinha aí, vamos fazer aquela amizade, não é isso? Agora é a hora. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir um versículo só, olha só. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Está dizendo que tem um padrão, beleza? Mas transformem-se, então a gente vai ser transformado, vai se transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, qual é a parada? A gente vive num contexto em que houve um padrão que foi ensinado para a gente tem uma perspectiva de sucesso, tranquilo? Então, para a gente, o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é, de repente, eu fazer essa prova do Enem agora e eu passar para uma universidade federal, ou, no Enem tem que ser universidade federal. Eu fiz uma universidade federal, desculpa, a minha é federal. Tem essa piadinha, não sei se você já viu, beleza? Tem uma piada dessa aí que a galera coloca, desculpa, a minha é federal. Eu fiz uma universidade federal também, então, sim, o nosso sonho é fazer uma universidade pública. Hoje a UERJ está um pouco complicada, tal, então a galera está focando mesmo mais o Enem e as federais. E a gente já sonha lá com a nossa profissão, provavelmente a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer comprar as paradas que a gente quer. A geração de vocês é uma geração que quer realizar sonhos que a minha não queria. Por exemplo, para a minha geração, era importante você comprar uma casa e um carro, e isso aí era uma realização realmente. Para a geração de vocês, às vezes a gente nem sonha em comprar carro, já tem umas paradas aí que você não precisa nem de carro, um aplicativo lá que tal, e aí o carro vem, te pega e você não precisa nem pagar o custo todo do carro. Tem gente que não sonha nem em ter casa, tem gente que sonha em viajar. Então, a galera da idade de vocês, eu nunca sonhei em viajar, porque eu sempre achei que nunca pudesse ser um sonho meu. Beleza, mas tem uma galera da geração de vocês assim, que pensa, vou viajar pelo mundo tal. Hoje eu vi, um amigo aqui da igreja colocou assim, um amigo chamado Farney, um nome, já até estrangeiro mesmo, foi para o lugar certo, foi para a Austrália. Aí ele botou assim, Farney mudou-se para Sydney. Parada maneira demais, não é isso? Enquanto eu estou em São Gonçalo, lá na minha cidadezinha, Farney está em Sydney, saído de São Gonçalo. Então, olha que maneiro, A gente sonha com essas paradas todas. Isso pra gente é ter sucesso, ser bem-sucedido, tranquilo. Você vive isso também? Eu estou sozinho ou estou falando com ninguém? É claro que você fez esse tipo de projeção e, cara, isso tudo é lícito. Eu não estou fazendo um discurso fora disso, não. A gente sempre tem que dizer isso. Não estou falando de alienação, nada, tal. Mas, cara, se a gente olhar para aquilo que a gente tem como referencial, que é a palavra de Deus, porque, assim, o vestibular é uma parada passageira. Se você olhar para um tempo atrás, há 100 anos atrás não tinha vestibular, por exemplo. Beleza? Na história de sei lá quantos mil anos que o mundo tem, o vestibular é um negócio recente, mas hoje isso é muito importante. Então, essas coisas que são muito importantes, às vezes, para a gente, são coisas passageiras, pequenas, existem coisas maiores. Tudo bem? E se para a nossa cultura o vestibular é importante, às vezes para uma cultura indígena não é. Ninguém faz vestibular e está tudo certo.
O que eu estou querendo dizer? Esse critério daquilo que seja sucesso é um critério humano e que varia de acordo com o tempo, mas existem coisas que são eternas. Cara, e se a gente é cristão, e se a gente acredita em Deus, poxa, a gente tem que começar a pensar assim, cara, eu sei que isso é importante, mas o que é ser bem-sucedido, o que é ter sucesso de acordo com a palavra de Deus, esse livro aqui? Se a gente olhar para a história dos caras que a Bíblia disse que tiveram um sucesso, a gente às vezes se espanta com o padrão de sucesso que é apresentado para a gente. Por exemplo, olha para a vida de João Batista. Cara, qual foi o sucesso da vida de João Batista? Ele falar que Jesus estava chegando. Falar para a galera, ó, Jesus está chegando. E João Batista foi preso e foi decapitado. Beleza, e era tido como um maluco porque vestia umas roupas diferentes, comia umas paradas diferentes. Mas a Bíblia diz que isso é ser bem-sucedido, e Jesus vai dizer ainda mais. Jesus fala para os discípulos dele assim, ó, dos nascidos de mulher, ou seja, todo mundo, beleza? Todo mundo nasceu de uma mãe. Você concorda com isso, não concorda? Dos nascidos de mulher, o maior de todos é João Batista. Porém, no reino de Deus, o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Cara, um dia eu vou explicar essa passagem, beleza? Talvez no retiro eu explique essa passagem. Olha só, cara, que parada maneira. João Batista foi o maior cara de todos, segundo a Bíblia. Não fez o vestibular, não fez o Enem, não tirou 1000 na redação. Só 53 pessoas no Brasil tiraram 1000 na redação. Olha que coisa, né? Eu fico revoltado com essa parada. Eu tenho um curso de redação, fico revoltado com isso. Então, você consegue entender? Olha para a vida de Jesus, cara. Jesus discipulou 12 caras, um cara traiu ele. Os caras não entendiam o que Jesus estava falando, beleza? O povo de Jesus rejeitou ele. Foi rejeitado pelo povo, pela casa, pela cidade dele. Jesus foi condenado pelo próprio povo. As pessoas que num dia estavam gritando o nome dele na rua, na semana seguinte estavam falando, crucifica, crucifica, e ele vai ser crucificado. Esse é o padrão de sucesso que a Bíblia nos apresenta. Porque Jesus é o Filho de Deus, beleza? Jesus é o Filho unigênito, aquele que veio salvar a gente. E ele cumpriu o propósito de Deus, ainda que o propósito de Deus fosse esse tipo de morte, a morte de cruz. É a morte que ele encara para a vida dele. Se a gente olha para a vida de Paulo, por exemplo, Paulo foi o maior líder da igreja de todos os tempos. Cara, Paulo foi um cara que alcançou pelo ministério dele 500.000 pessoas aproximadamente, segundo os estudiosos. 500.000 pessoas. Imagina, você alcançar 500.000 pessoas. 500.000 pessoas. Você sabe o que é 500.000 pessoas? 340.000 pessoas tiraram 0 na redação do Enem. 500.000 pessoas alcançadas por Paulo. Beleza? E aí, Paulo, no final da vida dele, ele vai se ver sozinho, com frio, numa prisão, sem cobertor, sem amigo, sem ninguém, e depois vai ser decapitado. O padrão daquilo que é ser bem-sucedido diante da palavra de Deus é completamente diferente do que aquilo que a nossa cultura impõe pra gente. Pô, se de repente nessa semana você recebeu um resultado muito bom, cara, esse resultado é bom, e isso tem um limite. Vou te dizer, um dia eu passei no vestibular, um dia eu fiz minha faculdade, um dia eu me formei. Sabe quanto tempo demora a alegria de uma formatura? Pô, quando você se forma, ó que maneiro. Sabe quanto tempo dura essa alegria? 2 horas. Que é o tempo da festa lá que você tem a festinha. Aí você fica 2 horas lá, alegre. Aí você sai da faculdade, você tinha o status de universitário, agora você é desempregado. Foi o que aconteceu comigo. Então, durante 2 horas eu fui muito feliz. Ah, que maneiro. E aí, 2 horas depois, acabou, é desempregado e vai se virar. Essas coisas são rápidas. A gente tem que tentar olhar para a nossa vida como esses caras que olharam para o que é eterno. Cara, o que vai ficar para sempre? Com certeza não é o vestibular, com certeza não é esse tipo de sucesso. Tem um filme que eu acho muito maneiro. Não sei se você conhece, pô...
filme, não sei se é muito conhecido, chamado A Culpa é das Estrelas. Pô, um filme lindo, que você chora, né? Você chorou, Pedrinho? Muita coisa. A gente não espera, vou dar spoiler, tá por ouvido aí. Todo mundo já viu esse filme, eu posso contar, né? À vontade. Pô, a menininha tá lá, e aí tá o menininho lá, Augustus. E aí a gente pensa assim, pô, a menina vai morrer, mas é o menino que morre. Aí aquilo ali, né, quebra a gente, contei mesmo o filme, né? Aquilo quebra a gente fica emocionado e tal. Mas tem uma cena que eu acho muito legal desse filme, que é a seguinte. A Rachel lá fala pro Augustus o seguinte, ele levanta num grupo, aí ele diz assim, não, o que você quer? Pô, eu quero ser lembrado. Beleza, eu quero ser alguém que um dia vai ser lembrado pelas pessoas e fazer uma parada muito maneira e tal. A menina se levanta e fala para ele assim, maior cara de pau. Ela fala para ele assim, olha só, pode ter certeza, cara, que você vai ser esquecido, beleza? Todo mundo vai ser esquecido, isso é uma verdade. A gente faz as coisas pensando nos outros. Muitas vezes o nosso problema não é necessariamente essa nota, é para quem que a gente vai contar a nota, beleza? Agora, se você não estudou, tirou nota baixa, pô, eu, sinceramente, bem feito, mano. Né? Agora, quem estudou e tirou uma nota baixa, aí é diferente. Mas a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, a gente quer mostrar para o outro, a gente quer ser lembrado. Mas, cara, lembrado até quando? Lembrado por quem? Depois de morto, para que serve ser lembrado? A Bíblia vai mostrar para a gente, cara, que é muito importante a gente plantar coisas que são eternas, porque essas sim vão durar para sempre. A Bíblia diz assim, poxa, vocês têm que colecionar amigos que vão receber vocês no céu, porque vão ser seus amigos para sempre. Os amigos que a gente faz aqui que não vão para o céu, cara, não vão ser nossos amigos para sempre. Entende? Esse padrão de sucesso a gente tem que repensar. Outra parada que eu acho que é totalmente fundamental, a gente tem que ver o modo como a gente reage diante desse tipo de fracasso e decepção. Eu não sei se você sabe, mas a vida é assim. A vida é feita de fracassos. A gente coloca no Facebook só parada maneira. Eu não sei qual mídia social agora que é maneira. Parei no tempo. Eu ainda tive Orkut. Beleza, você nem sabe o que é isso. E agora eu estou no tempo do Facebook, para mim já é suficiente. Testei aquele Instagram lá, mas nunca mais abri, não gosto. Aí, cara, entende? A vida é muito mais do que está naquele perfil lá. Ali está só o bonitinho. As pessoas, você não reconhece nem as pessoas pela foto. As pessoas são tão bonitas na foto que você fica assim, quem é esse cara? Por exemplo, meus alunos me mandaram as notas lá. Boas e ruins. Aí, pô, quando manda nota boa, eu fico feliz pra caramba. Quando manda nota ruim, eu fico triste pra caramba. E às vezes eles mandam, eu não tenho contato deles, aí eu abro a foto da pessoa. Eu fico assim, cara, nunca vi essa pessoa. Aí eu leio o nome e lembro da pessoa, porque a foto é muito diferente da pessoa, beleza? E eu convivi com essa pessoa durante um ano. Então a vida é diferente do perfil, a vida é diferente da foto, a vida é diferente disso tudo. Tem fracasso, tem insucesso, tem problema, e daqui para frente, se a gente virar adulto, vai ser assim cada vez mais. Como é que a gente reage diante disso? Essa semana eu tive uma opção de problema, mas muito mesmo. E aí uma hora eu comecei a ficar bastante desanimado. E aí teve um momento que eu tive que parar e analisar minha própria vida e falar comigo mesmo, como se eu fosse um cara doido. Mas eu não sou sozinho, não. Abre o Salmo 42 aí rapidinho. Eu falei comigo mesmo. Salmo 42, mais ou menos na metade da Bíblia aí. Estou com a Bíblia nova aqui, eu estou até com a página agarrada. Salmo 42. Olha só, que salmo maneiro. A gente tem que aprender essa parada. Quando a gente estiver com qualquer situação da nossa vida e a gente não sabe como orar, a gente lê os salmos, entendeu? Você começa a ler os salmos, você aprende a orar. Outro macete, qualquer problema que você tenha, lê o Sermão da Montanha, vai resolver seu problema. Aí, tenha certeza, todos os problemas. Nunca tive um problema que lendo o sermão. Às vezes, teve uma época aí que eu estava com um problema, aí queria falar com o pastor Henrique,
Pô, um gabinete, trocar uma ideia, um cara maneiro, né, demais, pastor Henrique. Pô, vocês sabem quem é o pastor Henrique, né? Aí, só que eu não conseguia marcar com ele, a minha agenda não encaixa com a dele de jeito nenhum, trabalho, todo mundo e tal. Aí o que eu fiz, cara? Pô, busquei a Deus, beleza, que é o pai do pastor Henrique, meu pai, e aí resolvi a parada, nem precisei do gabinete. Olha só, Salmo 42, diz assim, verso 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, como se estivesse com sede, beleza? Se está com sede para beber água, é a vontade que ele tem de encontrar Deus. Aí ele continua assim, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Aí, olha só a pergunta que o salmista faz. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Cara, tem um momento que a gente está no meio da tristeza. Qual a história desses caras aqui? Pô, eles podiam ir para a casa de Deus, e eles podiam estar na presença de Deus, só que um dia o templo foi destruído, a cidade foi queimada, e os caras foram levados para outro lugar. E aí esses caras eram essa galera do louvor que estava na frente cantando, tocando violão. Aí ele dizia assim, pô, eu me lembro que eu ia para a casa de Deus, levando a multidão, a galera festejando e eu louvando, só que agora isso não acontece mais, então esse cara está completamente triste, percebe? A tristeza dele não é minha, eu estava triste porque eu estava com um problema, beleza, problema de trabalho, etc. Mas esse cara aqui estava triste porque ele não estava podendo ir para a casa de Deus. Mas aí, olha só o que ele diz para a alma dele, no verso 5, foi o que eu perguntei para a minha alma, ó, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Aí ele continua, ó, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Beleza? O que a gente tem que fazer, cara, diante de um resultado ruim da prova, ou diante de um resultado que a gente fique muito feliz mesmo, o que a gente tem que falar para a nossa alma? Cara, por que a nossa alma está desse jeito? Seja triste demais ou alegre demais com o resultado do Enem. A nossa alma tem que colocar a nossa esperança em Deus, espere em Deus, confia nele. A gente não pode confiar no SISU. A gente não pode confiar no macete que a gente recebeu do professor. A gente não pode confiar nem que a nossa faculdade vai estar de pé até o final dela. Tudo bem? Porque teve uma galera que há 3 anos atrás passou para a UERJ e soltou rojão e comemorou e agora está desesperado querendo sair da faculdade. A gente tem amigos assim, que estão na metade da faculdade e agora? Você já perdeu a matéria toda do vestibular, não tem mais nada de cabeça, e você está no meio da UERJ, está em greve. Então, a nossa confiança não está em carros, em cavalos, a nossa confiança não está no nome Universidade Federal, a nossa confiança não está no curso Medicina, Engenharia, tudo bem, Direito, a nossa confiança está em Deus, espera em Deus, confia nele. É isso que a gente tem que fazer. E, poxa, se num determinado momento a gente recebe esse tipo de notícia e se comporta como se fosse qualquer pessoa, num segundo momento a gente tem que conversar com a nossa própria alma. Então, é esse o macete que eu quero te dar. Estou te dando macete. Hoje eu sou professor. Não é aplicação, nem consideração, nem lição. Macete. Primeiro macete. Cara, conversa com a sua própria alma. Olha para o seu coração. O que está se passando no seu coração? É tristeza? É angústia? É alegria demais também? Coloca essas coisas diante de Deus. Fala para sua alma, ó. Se acalma, se acalma. Espere em Deus. Confia nele. Conseguiu compreender? Se sair o resultado do seu intercâmbio e você vai viajar, se sair o negativo também você não vai viajar, mesma coisa. Por que sua alma está assim, abatida? Espere em Deus, confia nele. Primeiro macete, conversa com o próprio coração.
e fala para o seu coração que você é crente, meu camarada. É isso. Olha só o que Romanos 2, 12, 2 vai dizer para a gente de novo. Vamos voltar lá no texto original, por favor. Abre aí. Não fica de bobeira, não. Fica reparando que eu estou com dificuldade de abrir aqui, não. Ó. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo assim: se a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, e se a gente tiver essa mente transformada, a gente vai conseguir compreender qual é a vontade de Deus. Cara, sabe o que foi muito maneiro essa semana? Eu falei com uma menina que não teve um resultado bom, e a menina me consolou, assim, em Deus. Ela falou: cara, Deus sabe de todas as coisas, beleza, eu confio nele, então tá tudo certo. Cara, olha que lição, olha que parada maneira. Diante de um insucesso, ou diante de um fracasso, beleza, diante de uma nota horrível. O que significa uma nota horrível? Mais um ano estudando. Você sabe o que é mais um ano de pré-vestibular? É o caos, meu camarada, é o terror. Eu vivo há 10, 12, sei lá quantos anos de pré-vestibular. É muita pressão, é muita exigência, é muita produção, é muito exercício, é muita folhinha, é muito fichamento, é muito estudo, é muita videoaula, é muito tempo todo, simulado, e sábado e domingo, é isso. Mas o que a menina falou? Cara, eu confio em Deus, na vontade dele, então está tudo certo. E é justamente isso. A nossa mente tem que ser renovada. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a nossa mente vai ser renovada naturalmente, involuntariamente, sem eu fazer nada. A gente pensa assim: pô, é Deus que vai mudar a minha mente. Cara, de certo modo é, mas numa perspectiva humana, a gente tem que esquecer essa parada. É a gente que tem que renovar a nossa mente. Você está conseguindo compreender? É claro que na lógica de Deus, pô, o Espírito Santo vai fazer, e a gente vai tentar trabalhar junto, de modo que a nossa mente seja renovada. Mas você percebe que o apóstolo Paulo está mandando a galera renovar a mente? Senão Paulo vai dizer assim: olha, você fica paradinho, não faz nada, espera o Espírito Santo mudar a sua mente, e aí você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não, olha só o que esse verso diz: mas transformem-se. Então, essa atitude de transformação, ela é constante. Pô, isso você tinha que anotar. Ó, a transformação da mente é constante e ela é voluntária, proposital, por esforço. No âmbito de Deus, não interessa. No nosso âmbito, é a gente que corre atrás das paradas. É assim. E assim como eu corro atrás de uma nota do vestibular, pô, eu vou muito mais correr atrás de ter uma mente renovada. Está conseguindo compreender? A gente tem que renovar a nossa mente. Essa palavra renovação da mente, mudança de mente, metanoia, é a mesma palavra que a gente usa para conversão, arrependimento, beleza? Mudança de atitude, mudança de mente. É uma vida que muda. Então, olha só, certamente, naquele grupo de 5 milhões e 700 que fizeram a prova, 8 milhões e 700 que se inscreveram, 340 mil que tiraram 0, 53 que tiraram 1.000 e todos os outros, no meio disso, tem vários crentes e vários não crentes. Eu espero que tenha um crente no meio dos que tiraram 1.000 na redação, beleza? Dos 53 aí do Brasil que tiraram 1.000. No meio disso tem crente e não crente. Só que a nossa reação é diferente, porque a nossa mente é transformada. A gente sabe que aquilo que é ser bem-sucedido vai muito mais além do que ter um nomezinho no vestibular e ter um nome na faculdade, terminar, concluir, etc. Ainda que isso seja importante. O que é ser bem-sucedido é conhecer a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. É isso que esse texto está falando. Então, assim, cara, se eu tiver intimidade com Deus, assim como João Batista tinha, se eu tiver intimidade com Deus, assim como Paulo tinha, eu vou perceber que, por mais importante que isso tudo seja, isso é secundário.
O primordial, o primeiro lugar, cara, é essa intimidade com Deus, é essa vida, é a gente estar aqui, a gente está em oração, a gente está em comunhão, a gente está junto, a gente está pleno do Espírito Santo de Deus, a gente está sedento pela palavra de Deus, a gente está examinando a nossa vida e falando com a nossa alma. Por que você está perturbada? Cara, espere em Deus, confia nele. É assim. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe se vai concluir a faculdade, ninguém sabe se vai existir faculdade, ninguém sabe de nada. Beleza? O que a gente sabe é aquilo que Deus promete pra gente, que Ele vai estar do nosso lado, que Ele vai enfrentar as paradas com a gente, e que ainda que a gente tenha que ter mais um ano de batalha e de estudo, cara, Jesus vai estar do nosso lado, e a gente tem que tomar essa perspectiva como prioridade. Você pode também, cara, assumir uma postura assim, pô, ano que vem eu vou chutar o balde, entendeu, da igreja, e agora eu vou só me dedicar lá, vou fazer o pré do fulaninho lá, que é um cara que não deixa ninguém fazer nada, estuda dia e noite. Eu sei que tem gente inscrita nesse pré aí, vou falar o nome do cara, porque... Beleza, mas você sabe de quem que eu estou falando. Aí, entendeu? Vou fazer esse pré e vou largar tudo, vou largar a igreja, vou largar tudo. Cara, pensa bem, cara, pensa bem. Porque esse conselho que eu estou te dando daria para o meu filho, entende? Eu hoje olho para você e olho para o meu filho. Eu não gostaria que meu filho fizesse isso. Não gostaria. Então, assim, o que a Bíblia nos garante? Que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso, se eu te garantisse, cara, eu estaria aqui tremendo de medo, com problema, mas é Jesus que garante isso pra gente. Então não tem problema nenhum em falar isso pra você e querer isso pro meu filho. Fabrício falou uma parada aqui muito importante, ele disse assim, eu não quero saber o que meu filho vai ser, eu repito a palavra dele, não quero saber o que meus filhos vão ser, só que eu falo no plural, minha moral maior, né, 2 filhos, tô vencendo. Não quero saber, o que eu quero é o quê? Meu filho seja crente, cara. É isso que eu quero, porque isso é o que é eterno, é isso que importa. A vida vai muito além do Enem, a vida vai muito além da universidade, a vida vai muito além da festinha, da chopada, a vida vai muito além disso tudo. A vida, cara, é uma vida eterna que é apresentada pra gente, de um Deus que é amor, que nos ama e que com Ele a gente vai viver a plenitude do Espírito Santo, algo que ninguém consegue traduzir. Beleza, algo que Paulo viu e que diz que ele não consegue ter palavras para dizer aquilo que ele viu no céu quando ele viu. Se a gente pudesse, cara, se Deus permitisse que a gente, por uma fração de segundo somente, fechasse o olho agora e visse o que vai acontecer no céu, cara, nossa vida seria completamente outra, cara. Se a gente pudesse ver por um relance aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, beleza? Nenhum coração humano foi capaz de alcançar. Cara, se a gente pudesse ter acesso a isso, isso tudo se tornaria superficial. Então, se até hoje você ficou triste, hoje é o dia de você dizer para sua alma, cara, espere em Deus, descansa nele. Se você está feliz demais também com o resultado desse, você tem que examinar sua vida, não fazer disso um ídolo, dizer para sua alma também, espere em Deus, confia nele. É esse o recado que eu quero passar para vocês. Primeiro, a gente é diferente, beleza? Não é tudo mais sempre igual na nossa vida, tudo é diferente, tudo é diferente. Um último exemplo para fechar. Um dia eu estava voltando para casa, já dei esse exemplo aqui no UP, vou repetir. Um dia eu estava voltando para casa, cara, comprei um morango e um leite e fiz uma vitamina de morango para eu tomar. Cara, só que eu era crente quando eu fiz isso, entendeu? Então, a vitamina de morango com leite, cara, é totalmente diferente quando a gente é crente. É totalmente diferente. Tudo é diferente. A gente nasceu de novo. Tudo é diferente quando a gente é crente, cara. E aí eu tomei aquela vitamina louvando e glorificando a Deus de um jeito que ninguém pode fazer se não tiver nascido de novo. Ninguém pode fazer isso. A gente pode agora se colocar na presença do Deus Todo-Poderoso. Esse que foi proclamado aqui, que fez o universo, as galáxias, as estrelas e tudo, e que me chama